Bora conversar sobre uma das coisas mais doidas da nossa vida? Por que tantas e tantas vezes a gente se sente atraído justamente por aquilo que a gente sabe que vai dar ruim, que vai machucar? É um paradoxo, né? E ele mora bem no centro de muitas das nossas histórias. A gente sabe. Não é uma suspeita. A razão grita, os amigos avisam, as experiências passadas estão lá, piscando em neon. A gente tem uma clareza absurda de que aquele caminho não é o melhor. E não é só uma possibilidade, é quase uma promessa. A gente consegue até visualizar a dor, a angústia que vem depois. O roteiro a gente já conhece de cor. E aí que tá o mistério. Mesmo com todos os sinais vermelhos, tem uma força que puxa a gente naquela direção. De onde é que vem esse desejo que parece que joga contra o nosso próprio time? É isso que a gente vai tentar entender hoje. Olha, a primeira pista para a gente desvendar esse enigma vem da psicologia. A chave está numa ideia bem interessante. Muitas vezes a gente não busca o que é bom para a gente, mas sim o que é familiar. O nome técnico para isso é compulsão à repetição. Basicamente, nosso inconsciente, numa tentativa meio desesperada de finalmente entender ou resolver um trauma antigo, faz a gente reviver cenários parecidos. É como se uma parte nossa pensasse, ok, dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu ganho. E a lógica por trás disso é meio contraintuitiva, né? Porque existe um certo conforto naquilo que a gente já conhece, mesmo que seja uma dor. A gente sabe o tamanho do estrago. Já o novo, mesmo que prometa ser incrível, dá um frio na barriga. E o nosso cérebro, às vezes, prefere o sofrimento que ele já sabe lidar do que uma alegria que ele não conhece. Exatamente isso. É aquela esperança teimosa, sabe? De voltar na cena do crime, acreditando que dessa vez a gente vai conseguir reescrever o final, que a gente vai desviar do buraco. E vamos um pouco mais fundo, porque o desejo nunca surge do nada. Ele não é ingênuo. Ele é, na verdade, uma baita construção da nossa história pessoal. Pensa no desejo como uma bagagem. Ele está cheio de memórias, de ecos de outras relações. Ele é super influenciado por aquilo que faltou pra gente, pelas ausências que viraram cicatriz. E, claro, ele se apoia naqueles padrões que, com o tempo, a gente aprendeu a achar que eram normais. E aqui está o pulo do gato. A atração não é pela dor. A atração é por um modelo de afeto que a gente aprendeu em algum momento. Aquilo que hoje machuca pode ter sido, lá no passado, a única forma de amor que a gente conheceu. Mesmo que fosse um amor todo disfuncional, todo torto. Pode parecer esquisito falar isso, mas existe um tipo de prazer escondido nesse ciclo de dor. E calma, não tem a ver com gostar de sofrer. É uma coisa bem mais sutil. Esse prazer está na fantasia. Na fantasia de que, se a gente tentar de novo, o final da história vai ser feliz. Na fantasia de que a gente tem o poder de consertar o outro. E, talvez a mais perigosa de todas, na fantasia de que, se a gente for bom o suficiente, perfeito o suficiente, a gente vai finalmente conseguir o amor que a gente queria. E isso nos leva direto para outra ideia genial do psicanalista Jacques Lacan. Ele dizia que o nosso desejo, no fundo, nunca é pela pessoa real que está na nossa frente. Ou seja, a gente se apaixona pela nossa própria criação. A gente projeta um monte de coisa no outro, uma imagem, uma promessa, um personagem. E é por essa projeção que a gente se encanta, não pela pessoa de carne e osso. E aí mora o perigo, né? A realidade pode estar esfregando na nossa cara que aquilo é fogo que queima, que destrói, mas a nossa fantasia é tão forte, tão poderosa, que funciona como um filtro. E a gente só consegue enxergar a luz. E agora a gente chega no coração da coisa toda, na virada de perspectiva que pode mudar o jeito como a gente enxerga tudo isso. Vamos repetir, porque isso é muito importante. Ao contrário do que a gente perguntou lá no começo, o nosso desejo mais profundo não é pela dor. O que a gente busca de verdade naquilo que nos fere é um eco. O eco de uma promessa muito antiga, a promessa de segurança, de amor, de salvação, que talvez, lá atrás, nunca foi cumprida. No fim das contas, é o nosso eu adulto tentando, de um jeito meio atrapalhado, voltar no tempo para curar as feridas da nossa criança interior. É uma negociação sem fim com o passado, uma insistência teimosa em finalmente conseguir aquilo que sempre faltou. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. E se o caminho para se livrar desses padrões não for lutar contra o próprio desejo?
Talvez a verdadeira liberdade esteja em olhar para ele com coragem, sem julgar, e perguntar: ei, o que você está querendo me contar sobre a minha história? Entender de onde ele vem é o primeiro e talvez o mais importante passo para a gente finalmente conseguir escolher diferente.